Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje estaremos dando seguimento aos nossos estudos dentro da geografia, mais precisamente estudaremos as potências industriais emergentes, a atividade industrial nos tigres asiáticos e nos BRICS. Me perdoem a redundância, a insistência, mas desejo relembrá-los que nosso conhecimento é construído dentro de um contexto cumulativo, aula 1 influenciando a aula 2, aula 2 influenciando a aula 3 influenciando a aula 4, respectivamente. Então, se for necessário, se aparecerem dúvidas, retomem as videoaulas, as lições, suas anotações, e também eu desejo pontuar que a geografia é um conhecimento construído de forma cíclica e espiral. O que é isto, professor? Abordamos constantemente conceitos já discutidos em outros momentos e, às vezes, conceitos de outras disciplinas, de outras matérias, serão necessários para a compreensão da geografia. Então, o senhor e a senhora que não tiveram a oportunidade de assistir nossas aulas anteriores, que estruturam esta aula de hoje, que nos habilitam a entender a aula de hoje, oriento-os que assim o façam. Também tomo a liberdade de pedir a você que, neste momento de pandemia, com as aulas ocorrendo no formato remoto, que você venha externar um comportamento mais ativo diante de alguns percalços, de algumas dificuldades que possam aparecer. Ou seja, eu peço a você, por favor, que se você se deparar com palavras, com termos, com terminologias, conceitos, que talvez você ainda não tenha entrado em contato, ou que você já entrou em contato, mas que a sua memória está o traindo, está deixando você na mão, e você não se lembra mais de seus significados, eu peço a você, por favor, pesquise-os e vamos juntos construir um conhecimento relevante dentro desta disciplina tão prazerosa, em meu entendimento, que é a geografia. Então, dentro do que já pontuamos, né, vamos lá discutir as potências industriais emergentes, a atividade industrial nos tigres asiáticos e nos BRICS. Um resumão, uma condensação do que nós vamos discutir hoje. Os 4 tigres asiáticos são as economias de alto crescimento, como a de Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e também incluímos aqui Hong Kong, da primeira geração. E depois Indonésia, Malásia e Tailândia. E incluímos aqui também Filipinas, da segunda geração. Foram chamados assim em homenagem ao animal nativo da Ásia, o tigre, e o seu rápido crescimento econômico. Também desejo pontuar com vocês, BRICS é um termo utilizado para designar um grupo de países de economias emergentes formados por, é um acrônimo, né? BRICS, Brasil, R, Rússia, I, Índia, C, China e S de South África, de África do Sul. Seu criador é o economista britânico Jim O'Neill, do grupo financeiro Goldman Sachs, em um estudo que data de 2001. O BRICS tem um banco, o principal objetivo do banco do BRICS é auxiliar no financiamento para a ampliação da infraestrutura das nações emergentes e subdesenvolvidas. O novo Banco de Desenvolvimento funciona como uma alternativa para o Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional, FMI. Então, quem não consegue muitas vezes acessar Banco Mundial e FMI, acessa o Banco do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, comigo aqui na tela. A partir da década de 1950 e 60, das décadas de 50 e 60, alguns países do Sudeste Asiático, como Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, como já pontuado, e então a possessão britânica de Hong Kong, incorporada à China em 1997, receberam maciços investimentos internacionais e passaram a produzir manufaturados voltados para a exportação. O crescimento econômico foi rápido e na década de 80 os países ficaram conhecidos como tigres asiáticos por conta da pujança de sua indústria exportadora. O sucesso dos tigres asiáticos esteve fortemente vinculado à ampla oferta de mão de obra barata, aos investimentos estrangeiros diretos e aos subsídios governamentais, não é? Item 2 nos pontua assim, nos últimos anos, outros países da região, como Filipinas, Indonésia, Malásia e Tailândia, que é a segunda geração, né, como eu já pontuei, passaram por um processo similar e por isso são conhecidos como os novos tigres asiáticos. Mais recentemente, o Vietnã também tem experimentado um processo de crescimento industrial semelhante. Só não vamos esquecer que está tendo um investimento, é lógico, mas também tem um raciocínio da exploração, né?
Os países desenvolvidos vão lá, investem, mas na realidade a troco do quê? Eles têm muitas vezes uma política na área de saúde bem mais branda, é possível fazer testes com alguns medicamentos em seres humanos, é bem mais flexível essa parte da vigilância sanitária, eles detonam com o meio ambiente, eles exploram muitas vezes a mão de obra porque é farta, tem muita gente na Ásia em particular, né? E pouca oferta de emprego, então, consequentemente, eles exploram, tá? Então, estamos só fazendo uma nova visão, não estou dizendo mal dos tigres asiáticos, dos novos tigres asiáticos, mas só para você ter uma outra visão, né? Item 3, a economia industrial sul-coreana, liderada por conglomerados econômicos conhecidos como chaebol. É um termo coreano que define um conglomerado de empresas, né? De ação transnacional. Entre estes conglomerados destacam-se quem? A Samsung, a nossa amada Samsung, a LG, e a Hyundai. Item 4, Hong Kong. Não se esqueçam que a gente colocou ele, tá entre os primeiros tigres asiáticos, na primeira geração, né? Ex-colônia britânica, integra desde julho de 97 a República Popular da China, na condição de região administrativa especial. A economia industrial de Hong Kong apresenta uma estreita vinculação com a China. Entre os setores industriais mais importantes destacam-se na produção de bens de alta tecnologia, o eletroeletrônico, o farmacêutico. Por quê? Lá é ótimo para a matéria-prima. Eu estou dizendo, eu acabei de pontuar com vocês o seguinte: tem legislação mais flexível lá quando se faz a teste de medicação, tá? Então é interessante para as indústrias farmacêuticas estarem lá. Também a poluição do meio ambiente é visto com uma vista grossa, como dizemos aqui no Brasil, né? O da informática e o de equipamentos de telecomunicação. Na produção tradicional, destacam-se as indústrias siderúrgicas, petroquímicas, de produção de plástico e de cerâmica. Quero convidar você a vir comigo aqui, existem alguns exercícios a serem feitos. Aqui o 1 diz assim: os chamados tigres asiáticos concentram um forte setor financeiro e um parque industrial transnacional, atualmente direcionado às exportações. Entre os países que compõem o referido grupo encontram-se, como já discutido, a letra A, né? Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, e se fosse da segunda geração, Indonésia, Malásia e Tailândia. Vem comigo aqui, ó, a questão de número 3. Diz assim: a partir da década de 1980, alguns territórios do Pacífico Ocidental começaram a apresentar alto índice de crescimento econômico e interferência no mercado mundial. Por isso, designados os tigres asiáticos, sendo por isso designados tigres asiáticos. Os termos lembram agressividade e é exatamente essa a característica fundamental das 4 economias que formam esse grupo. Eles utilizaram estratégia arrojada de atração de capital estrangeiro, apoiada na mão de obra barata. A estratégia arrojada também é vista grossa para lei trabalhista, entre outros itens, né? Na isenção de impostos e baixos custos para a instalação das empresas. Uma das 4 economias que formam esse grupo, né? Discutimos Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, né? Então aqui está Singapura, está fácil, sem segredo nenhum. Vamos avançar um pouquinho mais agora na próxima lição, atividade industrial nos BRICS. BRICS é um acrônimo, né? Brasil, B, R, Rússia, I de Índia, C de China e o S de South África, de África do Sul. BRICS não é um bloco, ou uma associação econômica, mas sim um grupamento de países que, segundo muitos analistas, vão se transformar em gigantes econômicos até 2050, e assim Deus o ouça, quem está falando isso, né? Que o Brasil está sendo destroçado, na realidade, né, por conta de seu grande potencial de produção e de mercado. O acrônimo BRICS é formado a partir das iniciais dos nomes dos primeiros países que integravam o grupo, né, Brasil, Rússia, Índia e China. A partir de 2011 veio a África do Sul. Item 3. O desenvolvimento industrial da Rússia está fortemente ligado às suas grandes reservas minerais, como ferro, manganês, e energéticas, como petróleo, gás natural e carvão mineral, não renováveis, né? Petróleo em particular, o carvão mineral polui pra caramba, mas nós estamos discutindo aqui a atividade industrial. Tem um ponto bom, gera divisas para o país, né? Mas o ponto ruim que vai acabando com o planeta, né? A Índia, todo mundo achou que eu, por exemplo, aqui no Brasil, falei, no primeiro momento, né, dezembro, janeiro, eu falei assim, a Covid não vai chegar até nós, né? E você vê, tá todo mundo de quarentena aqui desde fevereiro, certo? E a gente acha que não vai destruir o mundo, né?
pode usar carvão à vontade lá na Ásia, que não tem problema nenhum. A gente tem que mudar a nossa visão, o nosso modo de pensar. Item 4, a Índia destaca-se pela sua forte tradição no ensino tecnológico e científico ligado às ciências exatas e à utilização oficial do idioma inglês. Ambas características herdadas da sua colonização inglesa. São quase 2.000 instituições de ensino que formam milhares de profissionais qualificados todos os anos com um custo muito mais baixo do que em outras regiões desenvolvidas do mundo e que ainda dominam o inglês. Fator que atraiu diversas empresas transnacionais para a cidade de Bangalore. Incentivos fiscais do governo ajudaram essa cidade a se tornar o Vale do Silício Indiano, onde se concentram grandes centros de pesquisa e produção tecnológica, especialmente o desenvolvimento de softwares. Aqui um mapa, né, o sul da Ásia, tipo de indústria. Então aqui está um descritivo embaixo, o que é produzido, os recursos que existem, os tipos de indústrias. Você olha o descritivo e acompanha o desenho que vai te indicar onde está localizado o que o mapa busca te orientar. Né? Item 5, a atividade industrial chinesa sofreu profundas transformações com as reformas políticas e econômicas implantadas no país pelo governo de Deng Xiaoping, após a década de 1970. Sua capacidade produtiva e as transações comerciais ampliaram-se com a abertura econômica, que envolveu um amplo programa de privatizações e a atração de empresas estrangeiras. A criação das zonas econômicas especiais, né, as ZEs, com plataformas de exportação, estimulou a entrada de empresas transnacionais que foram atraídas pela grande disponibilidade de mão de obra barata. Gente, não esquece o seguinte, a Ásia estava produzindo tudo no mundo, né? Aí ficou o mundo inteiro sem máscara, por quê? Porque o Covid começou lá e não tinha condição de produzir, porque lá começou o problema, então eles estavam consumindo todas as máscaras e também não podiam exportar. Isso aí vai mudar um pouquinho a visão do mundo quanto a produzir tudo da Ásia, estão explorando a Ásia, tá? Mas num momento de luta e dificuldade, só lá produz as necessidades do mundo inteiro. O que é que aconteceu? Ficamos na mão, né? Aqui, item 6, a República da África do Sul apresenta a economia industrial mais poderosa do continente africano. A expansão da economia industrial da África do Sul apoiou-se em grande parte na exploração e no beneficiamento industrial de uma gama variada de recursos minerais e energéticos do território sul-africano. Entre os setores industriais mais importantes do país, destacam-se os vinculados à produção siderúrgica, ferro e aço, a metalurgia e as indústrias automobilística, química, naval, alimentícia e têxtil, concentrado em grandes centros urbanos. Gente, tem muita indústria que também não está descrita aqui, mas muita indústria que não está fixada lá, mas testa remédio lá, tá? Vai lá para quê? Porque lá a vigilância sanitária, as leis quanto a isso, né, não são cobradas e, consequentemente, infelizmente, se matam pessoas para testar a medicação, para ver se funciona, pulando algumas fases exigidas em outros países, lá eles adiantam esse lado aí, tá? Uma pergunta aqui para a gente fixar o nosso raciocínio. Em 2014 foi criado em Fortaleza o novo Banco de Desenvolvimento, idealizado para ser uma alternativa ao Banco Mundial. O banco terá um capital de 50 bilhões, pode ser ampliado para 100 bilhões para financiar projetos de infraestrutura e sustentabilidade em países emergentes, sem se submeter a imposições dos países ricos do Banco Mundial ou da ONU. Foi estabelecido também um arranjo contingente de reservas, que funcionará como um fundo de emergência inicial de 100 bilhões. Pode ser sacado pelos países em épocas de crise no balanço de pagamentos. Todos os países do grupo assumirão a presidência do banco, obedecendo a rotatividade a cada 5 anos. O texto refere-se à criação do banco entre os países como nós discutimos, os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.